Bom dia, boa noite para quem está presente agora ao vivo. Bom dia, boa tarde para quem assistir essa live depois que for ao ar. Meu nome é Afonso Borges, eu faço o projeto Sempre um Papo há 35 anos em Belo Horizonte e diversas capitais brasileiras, há 16 em São Paulo e já há 3 anos aí com vocês no Sesc Santo André. Hoje a gente tem aqui para esse papo delicioso, que o assunto é Carolina Maria de Jesus, o seu biógrafo estudioso e imortal da Academia Carioca de Letras, Tom Farias. Muito boa noite, meu amigo querido Tom Farias. Bom, boa noite, Afonso. E também bom dia, boa tarde, né? Ou seja, para quem vai assistir essa live depois, que ela vai ficar gravada aí. Tudo tranquilo aqui. Você sabe que eu sou o homem de Santo André agora, então Pois tá é, tudo em casa, se né? você der um grito aí, o povo de Santo André ouve. Olha que coisa mágica que o digital vai proporcionar agora. Tá vendo? Do lado de casa, estou aqui do lado de casa. Pois é. Ó, se Deus quiser, ano que vem nós vamos fazer uma presencial lá em Santo André com você. Deus quiser, se der tudo certo. Já tá dando, já tá dando. Tom Farias, vamos então falar, mas antes da gente entrar em Carolina Maria de Jesus, eu queria que você falasse um pouco de si, essa trajetória até chegar em Carolina e por que Carolina na sua vida. Bom, a trajetória é um projeto que ele vai se construindo com o tempo, né? Você não sabe onde você vai chegar, né? É, tem um escritor que diz que o tempo é uma ilusão, né? Agora não me lembro quem foi que falou, mas enfim, o tempo é uma ilusão. Mas assim, eu desde muito cedo eu tive contato com o poeta Cruz de Souza. Eu fui descobrir ali no subúrbio de Realengo que havia descendentes do Cruz de Souza em Realengo, e minha mãe era vizinha desse poeta, e isso me fez ter curiosidade em estudar algumas personalidades, primeiramente do Cruz de Souza, depois, enfim, outros personagens da literatura. E mais ou menos há 15 anos eu escrevo sobre Carolina Maria de Jesus a partir da leitura do livro dela, Quarto de Despejo. Então o livro me impactou muito e eu comecei a escrever algumas críticas de jornais. Eu inseria assunto da Carolina, ou fazendo mesmo, digamos assim, uma resenha sobre livros que tratassem sobre ela, né? Até que, em 2014, no centenário, eu editei, junto com a Ática, o livro Quarto de Despejo e, junto com César Editora, o livro Diário de Bitita, né? E em 2018 eu publiquei a biografia da Carolina, porque achei extremamente, Afonso, necessário contar a história dessa mulher de uma maneira que pudesse, vamos dizer assim, humanizá-la de forma mais profunda, no sentido de buscar suas origens, né, de recontar o seu passado em Sacramento, cidade que eu visitei várias vezes, para poder entender um pouco mais sobre a Carolina, né, entender o processo dela de favela do Canindé, a relação dela com Audálio Dantas, e o sucesso estrondoso, durante alguns anos, poucos anos, do livro Quarto de Despejo, que, enfim, foi lido por Papa, John Kennedy, a príncipes, o livro Quarto de Despejo. E daí, quer dizer, o ostracismo de uma pessoa que ficou tão famosa, que ganhou tanto dinheiro. Então, essas situações todas foram que imbricaram na minha cabeça e aí me fez mergulhar na história, na trajetória da Carolina. Em tudo que ela escreveu, tá quase tudo inédito, né, que ela escreveu, né? Os romances, são mais ou menos 7 romances escritos, tem 5 peças de teatro que foram localizadas sobre ela, muitos originais ainda dos chamados diários, né, que ela continuou escrevendo, contos, letras de música, aforismo, provérbios e poesia. Então a Carolina tem assim um material muito denso, e aí, quer dizer, só uma biografia, né, do porte, né, que aprofunde toda essa trajetória poderia compreender. Então foi isso que eu mergulhei
e também uma forma de me identificar com a personagem Carolina, né? A Carolina é uma mulher de muitas faces e ela, ao mesmo tempo que você pode achar que ela escreve errado e é analfabeta, ela é inteligentíssima, ao mesmo tempo que achar que ela só escreve diário, ela está ali na fabulação, no romance, na poesia, com temas também aprofundados sobre a questão social, sobre o racismo, sobre a condição da mulher e sobre o Brasil, né? Sobretudo sobre o Brasil. A Carolina é uma intelectual, mexeu muito comigo. Vamos embora, nós vamos falar muito dela, mas eu queria saber, assim, é uma curiosidade, em que ponto, né, se você fizer uma linha do tempo aí, excedendo a morte dela, que a gente vai voltar nisso, Carolina estava no momento que você decidiu fazer esse trabalho dela. Em que ponto, assim, no cenário literário brasileiro? A Carolina estava num ponto estava esquecida no cenário literário brasileiro. Em 2014, para você ter ideia, os livros dela já não estavam mais na livraria, né? Você encontrava as obras da Carolina, todas em PDF na internet, circulando na internet. Então, quem queria ter acesso à Carolina ia lá, buscava na internet, imprimia ou lia diretamente pelo PDF. Então, essa foi uma situação que me chamou muita atenção, Afonso, porque, né, como uma mulher tão festejada como a Carolina, criticada nos anos 60, conseguiu ficar tanto tempo no ostracismo. Então, assim, a minha ideia foi uma indagação, e essa indagação levou, no caso, a escrever o livro sobre ela, né? E aí como se fosse uma forma de resgate também dessa mulher, né? Eu acho que deu certo, porque de 2014 para cá, a situação da Carolina mudou vertiginosamente. Você tem uma exposição no Instituto Moreira Salles, aqui na capital de São Paulo, né? Concorridíssima. A Companhia das Letras fez um acordo com a família e está republicando a obra da Carolina, publicou esse ano dois diários, né? 2 livros a respeito. A Ática me disse que vende mais ou menos 150 mil cópias do Quarto de Despejo por ano, da Carolina. Então, assim, a Carolina está num patamar que ela não estava quando eu a peguei em 2014. Eu acho que eu dei uma contribuição nesse sentido, não só publicando ela em 2014, ou seja, restaurando ela às livrarias, como também escrevendo a biografia. Então, acho que foi um passo importante. Bem, a conversa está meio anárquica, mas vamos assim, que eu acho que vai bem. Do ponto de vista da história, né? Por que ela, tendo recebido e tendo tido tanto sucesso como teve, né? Afinal de contas, ela chegou a ser, em determinado momento, talvez a maior escritora brasileira lida naquele período, né? Passando Jorge Amado e passando todos os outros que ali, naquele momento, concorriam com ela. Mas por que ela foi esquecida? São vários os processos, né? Primeiro é o seguinte, quer dizer, o Quarto de Despejo, ele teve um grande boom de agosto de 60 até mais ou menos outubro de 61. Aí isso eu falo do Brasil, né? A imagem da Carolina, ela era muito veiculada nos jornais, rádio e televisão, isso todos os dias. Então, acho que houve uma espécie de um processo de desgaste da imagem da Carolina. Isso foi aprofundado, Afonso, com a publicação do Caso de Alvenaria, que era o diário de uma ex-favelada. Ali, a Carolina entrou em confronto com essa sociedade estabelecida, essa burguesia paulistana, a burguesia brasileira. Porque o que ela fez com o Quarto de Despejo, o Diário de uma Favelada, contando a história da favela através dos seus moradores, ela fez na casa chamada Casa de Alvenaria, na sala de visita. Então, era uma sala que ela dizia que ela entrava, mas não encontrava lugar para ela sentar. Então, por essas críticas, por essas nuances de ironia, a Carolina mexeu com esse esquema em si de São Paulo. E aí, quer dizer, o que acontece? Quer dizer, ela acabou ficando
de alguma maneira, entendida como uma mulher talvez pouco confiável do ponto de vista de você trazer para o seu círculo. Depois, o caso de alvenaria não teve o impacto do quarto de despejo, quer dizer, aquela curiosidade toda daquela mulher que saiu da favela, não despertou tanto atenção para aquela mulher que vivia na casa de alvenaria e que frequentava a sala de visitas. Então, acho que esse foi o impacto. Até o Aldário foi um pouco mal entendido quando ele disse para a Carolina, eu acho que você tem que parar por aqui. Né? Ou seja, não dá seguimento a uma história que só estava se repetindo de uma maneira até muito, às vezes, agressiva. Né? Porque as ironias da Carolina eram muito grandes com relação a isso. Então, acho que esse foi o primeiro ponto. Quando chegou em 62, a Carolina já não tinha nenhum tipo de sucesso com seus livros publicados, tanto o caso de Quarto de Despejo como o caso de alvenaria. Ela já não tinha mais. Então, ela ficou muito dependente do que vinha do exterior. Em 62, o livro foi publicado em 5 países simultaneamente, 5 países, só em 62. E aí, quer dizer, ela, então, que já vivia uma situação social diferenciada quando ela saiu da favela, só para te dar um exemplo, Afonso, quando a Carolina deixou a favela do Canindé, em agosto de 1960, o barraco da Carolina valia 5 mil cruzeiros. E ela deu o barraco para a melhor amiga, que tinha um barraco pior do que o dela. Na situação chamada casa de alvenaria, ou seja, na situação da sala de visita, a Carolina chegava a comprar vestidos entre 10 a 40 mil cruzeiros. Então, o que eu estou dizendo aqui é o seguinte, o estilo de vida da Carolina mudou muito. Ou seja, como não entrava dinheiro nacional da venda dos livros, ela ficou numa situação muito difícil. E aí vai entrando em confronto com a livraria, Francisco Alves, vai entrando em confronto com Aldário Dantas e com o gerente dos direitos da venda dos livros internacionais, que era o Miller. Então, ela entra em confronto com essa turma. Aí, em 64, para piorar a situação toda, o que acontece? A ditadura militar. A Carolina era vista um pouco como socialista, ingênua, mas socialista, uma comunista, ingênua, mas uma comunista, porque pregava a reforma agrária, né? Fazia pronunciamentos contra políticos importantes, Carlos Lacerda, ironizava JK, essa turma toda. Então, a Carolina participava de movimentos sindicais, ia em passeatas, falava, né, abertamente sobre algumas coisas com relação trabalhista. Então, assim, o que isso ocasionou? Ocasionou, na verdade, uma espécie de mordaça da Carolina. Tanto que ela sai da casa de alvenaria, que é uma casa muito confortável em Santana, né, é uma espécie de um sobrado, e vai para o sítio de Parelheiros, que não tem nada. O sítio não tinha porta, não tinha janela, não tinha piso, não tinha luz, não tinha água. Ou seja, era um lugar completamente ainda em construção. Como explicar a Carolina saindo de um lugar confortável, né, com fogão, todo tipo de conforto, banho elétrico, e vai para um lugar que não tem nada disso? É só uma fuga que pode mensurar esse tipo de noção da Carolina, entendeu? Você conseguiu apurar no seu trabalho alguma perseguição mais explícita da ditadura a ela? Eu sei que eu encontrei da Carolina um texto que é um manifesto da Carolina apoiando o João Goulart uma semana antes do golpe. Uma semana antes. 2 semanas antes do golpe. Ela apoiando o João Goulart. Ali para o final de março. Ali. E foi um texto muito impactante na imprensa, porque ela mete o pau no Senado, nos senadores, enfim, ela fala muito. Que era aquela questão da reforma de base do João Goulart. Então, ela apoia a reforma de base, ela diz que a reforma de base vai ser a nova abolição do Brasil.
né? Eu encontrei também uma carta de um leitor no jornal Correio da Manhã, e ele pedindo ao Correio da Manhã instruções para fazer o que ele faz com alguns livros dele, ok? E dentro, na mensuração dos livros que ele tinha, que ele estava falando que as pessoas estavam sendo presas porque tinham aquele... Perdão. As pessoas estavam sendo presas porque tinham aqueles livros. Ele citou o quarto de despejo nesse livro, né? A Vera Eunice, numa entrevista, tinha informado que a Carolina tinha sido presa em 64. E ela estava junto com a Carolina. E disse que nessa prisão, o José Serra, né, estaria junto. Eu, como conheço o José Serra, eu então falei com ele, escrevi para ele, e eu já sabia um pouco da biografia de José Serra, que não consta lá nenhuma prisão nesse período, nem em 64, nem em 65. Em 64, quando a coisa ficou feia, ele foi para o Chile. E aí, depois ele voltou clandestinamente, mas os amigos disseram para ele, olha, não é um lugar seguro para você. Então ele voltou para o exterior, para o exílio. E ele falou, olha, eu conheci a Carolina, soube dela, mas eu não fui preso. E muito menos fui preso com a Carolina. Mas assim, eu acho que veladamente houve uma perseguição a ela, e os meios também, né, culturais daquela época resolveram, de alguma maneira, Afonso, não apostar mais, ou seja, não cutucar o leão com vara curta, né, que era a ditadura. Então a ditadura entrou firme em 64, se aprofundou ali em 68 com a AI-5. Então a Carolina só vai ter algum respiro no final de 76, quando a Edi Bolso, né, resolve então republicar o quarto de despejo. Mas fora isso, ela vai viver mais ou menos enclausurada, esquecida, distante da cidade de São Paulo, porque Caparelheiros, do centro de São Paulo, fica a 42 quilômetros. Então ela ficou bem distante e era um lugar bem difícil de chegar, entendeu? Eu queria que você falasse agora, Tom, sobre esse momento da descoberta da Carolina. Estou fatiando os assuntos, mas talvez a gente tenha um resultado bom nisso. Da descoberta da Carolina e da sua primeira publicação, e essa fase que ela passou de, vamos falar a palavra transformação, né, só para servir de ilustração, que, como a gente fez uma live anterior, uma coisa que ficou muito marcada na nossa conversa, que ela transitou entre o exotismo e o preconceito. Dá para você fazer essa linha da história para a gente? É assim, a Carolina ela sempre teve propensões literárias, sempre. Né? Quando ela chegou em São Paulo em 37, 31 de janeiro de 1937, ela já tinha mais ou menos um gosto pela literatura e um gosto pela escrita, que ela veio de Franca, e em Franca ela cometeu uns versos em Franca. Eu até reproduzo um desses versos na minha biografia. Né? Então ela chega aqui e a primeira publicação da Carolina vai se dar em 40. Né? Quando ela é descoberta, isso já se dá em 58. Ali em abril de 58, quando o Aldário Dantas, ele vai fazer uma matéria sobre o crescimento das favelas em São Paulo. Ele faz um crescimento das favelas em São Paulo. E aí encontra a Carolina no momento onde ela estava fazendo uma série de críticas a uns homens que estavam nos balanços, né, das crianças na favela. E aí, nessas críticas, a Carolina solta uma frase dizendo que ia colocar o nome deles nos livros, ou seja, daqueles marmanjos nos livros. E aí, o Aldário, que estava fazendo uma matéria, falou, opa, que livro é esse? Né? E aí foi até a Carolina e soube que ela tinha vários romances já escritos, peças de teatro, poesias, e várias coisas já escritas, e o início de um diário. Nós estamos falando de que ano mesmo, Tom? Oi? Que ano que é esse que nós estamos falando? Nós estamos falando no ano de 1958, okay. No mês de abril.
né? Ali no final do mês de abril. O Aldário, então, faz uma matéria com a Carolina, aproveita parte desse diário, que vinha ali do ano de julho de 55, né? Até mais ou menos maio de 50, até agosto de 55. Depois ela vai começar esse diário em maio de 58 em diante, porque era uma coisa que ela não dava muito valor, o diário. Até ela fala em maio de 58 que ela não sabia que aqueles escritos dela tinham tanto valor. Quer dizer, quem falou isso foi o próprio Aldário Dantas. Então, é aí que se dá a descoberta. O Aldário faz 2 matérias, uma na Folha da Noite, sobre a Carolina, e aí incentiva ela a escrever. Ela começa a escrever mais os diários, em 58 mesmo, em 59, né? E aí, em 59, ele faz uma matéria já na revista O Cruzeiro. E aí explode a situação da Carolina. Sobre a questão do exotismo da Carolina, você perguntou, né? Falou sobre exotismo e... Sobre o exotismo e o preconceito. Sobre a questão do exotismo, quer dizer, a Carolina, de alguma maneira, ela era sempre vista como mulher negra, pobre e favelada, além de tudo, analfabeta, né? Então, assim, quando você olha a Carolina por esse viés, né, você não consegue olhar a Carolina como uma autora, como uma intelectual, como uma mulher que pode ajudar a pensar o Brasil. Como acabou acontecendo. Mas então, quer dizer, esse lado da Carolina, do exótico, é um lado que a sociedade, na época, continuou sobrepondo sobre a personalidade da Carolina. E ela lutou muito, bravamente, para sair dessa questão. Tanto que ela queria publicar os romances, ela acabou publicando um em 63, que é O Pedaço da Fome, mas publicou por conta própria, tal, para sair dessa pecha. E a outra é o seguinte, quer dizer, essa sociedade, ao mesmo tempo que achava a Carolina exótica, pernóstica, também consumiu a Carolina como um objeto de consumo. Então a Carolina acabou sendo consumida como objeto de consumo. Daí explica um pouco por que a partir de 63, 64, ela cai em total esquecimento no Brasil, né? Enquanto no exterior a obra dela começa a ganhar círculo no exterior e vai sendo publicada em todos os lugares, e virou best-seller em 11 países, só para você ter ideia, né? Eu quero que você fale um pouquinho disso em separado. Como foi a trajetória da Carolina no exterior? Tanto, quer dizer, ela virou best-seller em 11 países. Então, esse consumo se desgastou o consumo da Carolina no Brasil por 2 razões básicas, né? Primeiro, quer dizer, as pessoas já não viam mais novidades no que a Carolina escrevia. E depois a Carolina ficou muito verborrágica. Ela começou a falar mal de todo mundo muito abertamente. Então, as TVs, os jornais, absorviam o que a Carolina falava, mas até num tom de deboche, num tom, sabe, de ridículo mesmo. Ou seja, aquele ridículo que vende, que faz rir e tal. Então a Carolina passou um pouco por aí. No final da vida, ela já passava por doida. As pessoas chamavam a Carolina associavam ela um pouco à questão da loucura, né? Mas aí, a partir de 62, a obra da Carolina ela vai viralizar o mundo, né? E aí os países mais assim que a gente pode tomar com a linguagem diferente, muito diferente do que a gente possa pensar, né, do nosso Brasil, a Carolina foi penetrada. Quer dizer, estou falando de Tchecoslováquia, por exemplo, né? Em Tchecoslováquia, a Carolina teve mais de 40 mil livros vendidos só na Tchecoslováquia, né? 15 mil em apenas um mês. Nossa 15 Senhora. mil em apenas um mês, né? Isso aconteceu também nos Estados Unidos, na França, na Alemanha. Eu estou falando aconteceu assim porque as cifras são muito parecidas. Todos na casa de 20 a 30 mil livros. Todos na casa de 20 a 30 mil livros. Só para você ter ideia, no Japão foram 3 edições no Japão, da Carolina, em pouco tempo, né? Aí você bota Itália, você bota França, por exemplo, né? Nesse contexto, você bota Argentina,
A Argentina, a Carolina vendia, mais ou menos na Argentina, por volta de 3.000 livros por dia. Pois é, a gente está falando de um mundo da década de 60. E como nós dois sabemos o que é aquilo, esses números são absolutamente inverídicos. Um autor, Jorge Amado, falou isso várias vezes. As suas edições não tinham nenhum ponto de aferição. Então, se você fala desses números que são públicos, eu imagino que isso deve ter sido muito, 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 muito mais, inclusive nos anos subsequentes, né? Perfeitamente. Eu tenho aqui o relatório feito pelo Audálio Dantas sobre a vendagem dos livros da Carolina, e com realmente números bem precisos, o que era uma prestação de contas, né? O Audálio estava sendo criticado pela Carolina por não prestar contas, tudo aquilo que ele fazia de forma, vamos dizer, esparçada, né? Comentando, falando, passando para ela algum tipo de documentação. Ele fez, então, um balanço geral do livro, quando ele foi editado, até o último momento ali de 63. Então, de 60 a 1963, tudo que foi vendido do quadro de despejo, ali naquele período, em 13 países. É impressionante as cifras. A cifra é uma coisa de assustar. Sabe? A Carolina comprou uma casa por 1.500.000, né? Na época, né? Cruzeiros. Ela, só nesse período, recebeu por volta de 5 milhões de cruzeiros. Ou seja, dava para comprar diversas casas dessas. Então, assim, eu reputo aí a fala do Jorge Amado. O Jorge Amado, ele vendia menos que a Carolina, mas ele vendia constante. Ele era assim, para você ter ideia, o livro da Carolina foi lançado no dia 19 de agosto, 10.000 exemplares, 4 dias depois já não tinha mais nenhum. Então, se você fizer uma média, são 2.500 livros por dia, se você fizer uma média. As livrarias, Afonso, ficavam doidas, porque as pessoas, a Carolina vendia 300, 400, 500, 600, 1.000 livros por dia. A Carolina vendia isso. Então, as livrarias que tinham livro da Carolina amanheciam com filas do lado de fora. O pessoal perguntava, o que é isso aí? Não, é para comprar o livro da Carolina. Então, assim, é um fenômeno que ainda precisa de um estudo profundo, e é isso que o Jorge Amado falou, né? Isso é uma mensuração desse número. Uma mensuração desse número. Obviamente que você pode botar aí, né, para mais do que isso, porque certamente ela vendeu muito mais do que isso. Eu computo mais ou menos 4 a quase 5 milhões de livros vendidos até hoje da Carolina. Tá certo. Dá para você fazer um recuo na história da vida da Carolina e falar um pouco sobre Sacramento e a saída dela até Franca? Ok. Até porque tem muitas histórias, né? Ou muitas narrativas sobre isso, né? Então, a Carolina nasceu em 14 de março de 1914, em Sacramento. A mãe chamava Maria Carolina de Jesus, tinha o apelido de Cota, e o pai João Veloso, que é da cidade de Araxá, inclusive. E a mãe da Carolina era casada quando engravidou da Carolina, então ela nasceu com uma filha bastarda. Isso prejudicou muito, ainda mais, a imagem da mãe, né? Naquela cidade, que é uma cidade pequena ainda, tem um pequeno núcleo urbano, Sacramento, é uma cidade tradicionalmente rural até hoje, né? Com fazenda, com sítios. E então a Carolina já nasceu sob a pecha de filha bastarda. A mãe analfabeta, uma lavadeira, cozinheira, ou seja, uma prestadora de serviço das grandes casas de famílias de Sacramento, foi perdendo, inclusive, esses empregos em função do falatório todo, né, dela, porque foi um escândalo a separação dela do marido naquela época. O marido saiu, deixou a casa, né, abandonou a casa. A Carolina tinha a Cota, já tinha um filho com esse camarada,
Então, a vida da mãe da Carolina só foi piorando dessa fase em diante. A Carolina era muito ligada a um avô, que era o Sócrates africano, chamado, né, que era conhecido como Benedito José da Silva, mas conhecido como Sócrates africano. Era um descendente de escravizados, que nasceu ali naquela região, antiga Farinha Podre, que é ali onde tem o Rio das Velhas, que hoje é o Triângulo Mineiro. Então, é uma região muito orífera, com água muito potável, enfim. Então, é uma região muito rica. Então, ele nasceu ali em torno da igreja de São Benedito. Por isso o São Benedito, que inclusive foi a igreja dele de devoção. A origem dele, provavelmente, é moçambicana, né? Daí até o apelido da Carolina, Bitita, que vem de uma língua moçambicana, a língua xinxangana, falada em Moçambique. Bitita quer dizer da cor ocre ou preta. Tudo que vem da cor ocre ou preta. Como a Carolina é uma neguinha, bem pretinha, aquela perna bem fina, toda esguia, o avô deve ter olhado para ela e assim, você é uma Bitita. Deve ter falado sobre isso. Ele não morreu em 27, como ela falou, e todo mundo reproduz. Ele morreu em 24, tem o atestado de óbito dele, né? Morreu em 24. E a Carolina foi estudar, então, uma escola espírita, onde cursou até 1 ano e meio de ensino, quase 2 anos. Saiu dessa escola porque a mãe arrumou um outro casamento e saíram da cidade. Então, foi a primeira vez que a Carolina deixou Sacramento, isso em 1921, deixou Sacramento. E aí, então, ela vai viver uma vida muito peregrina com a mãe, né? Até voltar a Sacramento e ser presa, aí ainda na adolescência, ser presa porque foi acusada de ler um livro de bruxaria. Na verdade, ela estava lendo um dicionário de provérbio do João de Deus, como era um dicionário antigo do século XIX, uma obra de 1895. Que obra é essa? Que obra é essa? É um dicionário de provérbios, né? Aliás, é um dicionário de prosódia, do João de Deus. E aí, era um livro preto, capa grossa. De novo preto. E aí confundiram com o livro do São Cipriano, que geralmente era um livro preto, de capa grossa. Então ela foi presa por isso, e a mãe foi muito humilhada na cadeia, quebraram o braço dela de tanto bater nela. Então foi nessa fase aí que a Carolina começou a deixar realmente a cidade de Sacramento, né? E aí, quer dizer, ela é tida como a Carolina Diaba, né? Uma bruxa, né? Foi identificada dessa maneira. E ele e a mãe, então, vão viver mais ou menos até 1937. Vão viver até 1937. A última pousada das duas é na cidade de Franca, né? A mãe volta para Sacramento e morre. E logo depois, a gente não sabe se ela morreu em 37 mesmo ou em seguida. Eu não consegui encontrar nenhum registro do óbito da mãe, né? E a Carolina, então, encontra uma família e vai servir essa família vindo para São Paulo. Vai ser empregada dessa família em São Paulo, né? A família é de Franca, e aí muda para São Paulo e traz a Carolina. Então a Carolina já chega aqui nesse processo, né, dessa vinda, né, com muito ódio de Sacramento, numa cidade que ela ia, não teria vontade de voltar, em função de tudo que aconteceu de humilhação, enfim. Então a Carolina passa um pouco por aí, né? E aí vai se dar a chegada dela em São Paulo, num dia de chuva, no dia 31 de janeiro, um dia chuvoso, com muita gente correndo na rua, e ela, do interior, né? Fica espantada com tudo aquilo, com aquele monte de gente andando para lá e para cá, desnorteada, né? Ficou desnorteada. Franca é relativamente perto de Sacramento, né? Tem isso, né? Tem isso também. Porque as cidades são muito, muito vizinhas ali, né? De Minas e São Paulo, né? Muita gente daquela região foi para as cidades ricas de São Paulo para trabalhar naquela época. São Paulo, Franca já era uma cidade, desde o final do século XIX, rica, né? Muito rica. E aí depois, no século XX, o boom, quer dizer, a queda, basicamente, né, da Bolsa de Nova York,
foi fazendo essas cidades empobrecerem muito, porque a base delas era um café. A base dessas cidades era o café. E elas vão mudando toda a sua natureza de economia, sua natureza econômica. E Franca entra nos calçados, né, que é conhecida até hoje pelos calçados. Mas já era uma cidade bonita e bem estruturada, assim como Ouro Preto, onde a Carolina também passou, enfim. Então, essas cidades eram muito poderosas, muito prósperas, né? É até estranho quando a Carolina fala do espanto dela em São Paulo, né? Porque essas cidades também eram muito movimentadas em si. Né? Me conta aqui, como é que foi a relação da Carolina com Sacramento no curso da sua vida depois disso? Não há registro da Carolina da volta dela a Sacramento. Ela fala de Sacramento como uma coisa distante. Ela não fala em Sacramento com paixão, né? Pelo contrário, algumas vezes ela dá a entender, né, que tem uma espécie de remorso sobre o Sacramento. Ou seja, que a cidade não a recebeu, né, não a acolheu devidamente. E mesmo depois de famosa, não há nenhum registro de ninguém de Sacramento que procure a Carolina. Ela não resiste a nenhum desses fatos. Como também não resiste a nenhum parente dela durante esse processo todo. Ou seja, é como se ela se desligasse de Sacramento. Ela deu uma matéria num jornal, em 1961, que é um jornal chamado Tribuna do Judiciário, a Tribuna da Justiça, né? E nesse jornal ela fala um pouco da mãe, né? Que ela fala que num sonho lembrou a mãe, e que a mãe tinha morrido, tipo, há 5 dias da morte da mãe. Mas ela não diz quando é que o ano que a mãe morreu, nada disso. Mas assim, a Carolina, ela ficou de costa para Sacramento. E até tem um dado interessante, que ela, uma vez, ela disse que ia mandar o filho para Sacramento, para estudar em Sacramento. Ela falou, vou mandar o fulano para estudar em Sacramento. É que nem a gente, quando criança, meu pai virava para mim, vou te mandar para o colégio militar, colégio interno. Não é mais ou menos isso. Então, acho que era uma espécie de vingança da Carolina. Cuidado, vou te mandar para Sacramento, hein? Nossa. Mas assim, essa ligação de parentesco da Carolina, ela jamais contou isso, né, em qualquer relato dela. Eu li, ela tem mais ou menos umas 6.000 páginas, Carolina, e eu li mais de 3.000 páginas da Carolina. E eu não encontrei nada sobre isso. Entendi. E Sacramento com relação à Carolina? Existe uma reverência ou Sacramento também acabou por esquecer a Carolina? Olha, Sacramento é meio barro e meio tijolo. Meio barro, meio tijolo, bela expressão. Porque assim, o Sacramento ainda não sabe o valor da Carolina. Não entende que a Carolina ela vem de uma tradição de mulheres, né? A Carolina herdou tudo que a gente podia imaginar das mulheres do século XVII, XVIII e XIX no Brasil. Ou seja, eu falo dessa força, dessa energia das mulheres negras, tanto as mulheres do século XVIII, as quitandeiras, as escravizadas, as mulheres de ganho, né? A inteligência dessas mulheres todas foi cair na Carolina. Tanto que há uma dicção que as pessoas às vezes não entendem isso. Acho que a Carolina escreve errado. Mas há uma dicção em Carolina, primeiro, de um mineirês, né? Uma dicção mineira na Carolina, e a mineira não é de BH, mas a mineira do interior, que é diferente da de BH, né? A BH é cosmopolita. O interior, ainda mais Sacramento, é uma cidade fechada, muito fechada. As pessoas aprendem, é como se tivesse uma dicção própria, uma linguagem própria de se comunicar. Em Sacramento, que é diferente de BH. A outra dicção da Carolina é talvez uma cultura banto, ainda na memória dela, herdada talvez do avô, ou de outros africanizados que viveram, sobretudo em Sacramento. Sacramento tinha uma tradição de ter uma população africana muito grande, sobretudo de Moçambique, né? O avô da Carolina fazia terços, né? E a Carolina até reproduziu
até reproduzo no meu livro, né? Uma canção que ele cantava dentro da língua africana. Então, acho que a Carolina também herdou um pouco dessa dicção e reproduziu bastante isso entre o mineirês e entre esse resquício da língua africana, talvez uma língua banto, né? Africanizada. Então, parte um pouco por aí, né? Nossa, é tão importante isso que você está falando, Tom, tão importante. Mas esse é um assunto que a gente vai até conversar pessoalmente depois. Mas, Tom, uma curiosidade. Poxa, eu sou editor, estou lá em 62, né? 2 grandes e absolutos sucessos. A minha autora tem mais 8, 7 livros guardados. Por que eles não foram editados? Isso é algo que dá muita polêmica hoje, né? Porque ali de 60 a 62, a Carolina até tentou publicar. Ela fez muito esforço para publicar os romances, né? Por um lado, quer dizer, quando ela começou a cair, perder força de 61 em diante, né? Entrando para 62, quer dizer, o interesse também em torno da Carolina diminuiu. Ela achava que não. Tanto que ela experimentou publicar o Pedaço da Fome, que era um romance. É um romance até interessante da Carolina. E aí, quer dizer, ela mesmo sentiu o revés da publicação desse romance. Porque, primeiro, que ele não fez sucesso nenhum, romance. Depois, a publicação que ela mesma se empenhou em fazer, em pagar essa publicação, deu muitos problemas com gráfica. Os editores resolveram mudar o título do livro, que era A Felizarda, para Pedaço da Fome. Cortaram trechos do livro, que talvez achassem que fosse demais, né? Esses trechos. Eu não consegui fazer a comparação ainda dos trechos do manuscrito para a obra editada, né? A Carolina reclamou sobre isso na imprensa. Então, isso tudo foi esvaziando esse processo de interesse sobre a Carolina. Depois, o seguinte, é necessário pensar, Afonso, a Carolina, a base literária da Carolina é o século XIX. Ela leu quase tudo do século XIX. O primeiro livro que ela leu foi A Escrava Isaura. Depois leu O Seminarista. E foi lendo muitos autores do século XIX. A Carolina, na verdade, fez um copião de muita coisa que ela leu, esses romances açucarados, né, ultra-românticos, como é o caso da própria Escrava Isaura, né, em si, né? E quando você lê a Carolina, você percebe muito dessa reprodução da linguagem em si. Por exemplo, todo o livro dela tem um conde, o livro dela tem um doutor, né? Então ela se refere, os personagens da Carolina trafegam por esse ambiente de doutor e de conde. Por exemplo, imagine em pleno 1960, né? Em plena meada do século XX. Depois daquelas histórias de amor impossíveis, né? O homem rico que tem a menina pobre, depois a menina rica que fica pobre vai morar na favela. Então a Carolina vai entremeando essas coisas. Além da linguagem, quer dizer, o tema em si, acho que não ajudou muito o Aldário Dantas, que leu alguns desses livros e falou, olha, não dá para publicar isso aqui. Ele até botou entre aspas, né, romance, entre aspas, poesias, entre aspas, porque ele achou que a força da Carolina realmente fosse nos diários, que era a forma que ela tinha melhor de expressar o pensamento dela. Então, eu acho que foi um pouco por aí. Mas posso estar errado, também posso estar enganado. Você chegou a ler algum deles, Tom? Li pelo menos 4 desses romances da Carolina. E o Aldário tem razão? Ela tem 7. Em tese, sim. Né? Talvez hoje pode ser um livro publicado a título de curiosidade. E hoje pode ter um sentido literário diferente do que teria em 60. Tá? Então, acho que hoje esses romances podem funcionar mais do que funcionaria em 60 em si. Né? Mas, Tom, assim, eu acho que o Aldário até falou comigo, mas eu fiz 6 entrevistas com o Aldário sobre isso. Né? Ah, sei.
E aí, quer dizer, tem duas coisas que ele falou. A primeira, que eu questionei ele sobre os cortes do quarto de despejo e do caso de alvenaria, né? Então ele me falou, olha, o quarto de despejo era muito mais complicado. À época, primeiro que a Carolina não era conhecida. E aí, então os editores achavam que ia ficar muito grande se publicasse tudo aquilo. Quer dizer, a Companhia das Letras publicou agora só o caso de alvenaria, em 2 volumes, né, que dão mais ou menos 800 páginas, os 2 volumes. Então você imagina isso em 1960. Nossa. Então, assim, ele falou, eu resolvi fazer uma compilação, a Carolina acompanhou, ele falou, a Carolina acompanhou essa compilação, ela viu isso, ela aprovou o prefácio que eu escrevi, ela leu o prefácio e aprovou. Então, tinha essa coisa, dessa compilação. E aí a questão dos romances, né? Ele falou, olha, eu acho que o romance da Carolina não funcionaria como ela imaginaria fosse funcionar. Então eu resolvi não levar adiante essa ideia do romance da Carolina. Depois é o seguinte, começou a ter muitos problemas com a Carolina de cobrança de pagamento que já tinha sido feito, né? Então ele fazia um pagamento para a Carolina, assinava o recibo e depois ela dizia que não tinha recebido. E às vezes ela ia para o jornal para dizer isso, né? Programa de televisão ela falou isso. Então, às vezes uma vez ela foi para a televisão com o Audálio Dantas e no programa de televisão ela disse que ele não pagava ela. Então você imagina o bafafá que foi isso no ar naquela época. E não até no momento em que todo mundo só via televisão. O Audálio vai ficar também com o pé atrás com relação a muita coisa. Ele falou assim, mas se fosse hoje, talvez, eu não faria todos os cortes que eu fiz, tanto no quarto de despejo, como no caso de alvenaria. Ele falou, talvez não faria esses cortes todos que ele fez, né? Ele se arrepende de alguns cortes que ele tinha feito e talvez até levasse adiante publicar algum tipo de romance. O mesmo aconteceu com a música. O Audálio era contra que a Carolina cantasse. Mas chegou uma hora, em 61, já no final de 60, ele já se tinha convencido, né? Ela assinou o contrato com a RCA Victor no final de 60. Aí ele resolveu, então, levar adiante a ideia da Carolina cantora. E aí fizeram um disco muito legal, né, que está aí nas redes, aí as pessoas podem acessar a Carolina Cantora aí que vão achar o disco dela na rede. Então, assim, algumas coisas ele voltou atrás, como foi o caso da Carolina cantar, né? Tom, mas agora... o caso do romance, não. Tom, essa coisa das acusações que foram recentemente feitas ao Audálio, primeiro reporta um assunto que já foi resolvido, que todo mundo sabe que não era assim. Mas, poxa, será que essa nova geração vai começar a ver o Audálio como uma pessoa perdulária, uma pessoa que prejudicou a Carolina? Eu estou profundamente incomodado com isso, Tom. Eu acho que isso incomoda não só a você, mas a muita gente. Primeiro que é uma visão errada, tá? Do Audálio. O Audálio é um cara que, pela história de vida dele, você pode imaginar... Integridade absurda. Não há o que discutir. Um cara militante, né? O Audálio foi um cara militante e até a Carolina brincava muito com ele, né? Porque ela tinha mais dinheiro do que ele. Então, assim, tipo assim, a criatura sobrepujou o Criador, né? A criatura sobrepujou o Criador. Mas o que eu falo é o seguinte, eu tenho muita dúvida, né? E muita certeza ao mesmo tempo, se a Carolina seria Carolina sem o Audálio Dantas. Na minha opinião, não seria. Na minha opinião, não seria. A Carolina estava muito desgastada já, fisicamente, emocionalmente, em 58. Muito desgastada nesse processo. Já várias vezes falando em suicídio. Ela até tentou se matar já nesse período. E ela só não concretizou, porque ela já estava vários dias sem comer, com as 3 crianças pequenas, e aí ela pensou em suicídio. E ela ia dar veneno no café para os filhos e para ela. E aí, milagrosamente, se milagres existem, né? Um amigo bateu a porta do barraco.
E ela foi abrir. Ele estava com um monte de compras para ela. E ela olhou aquelas compras assim, e, emocionada, né? Tirou os copos das crianças e jogou fora. Jogou o líquido fora. Quem contou Então, originalmente essa história? Foi a própria Carolina? foi a própria Carolina. A própria Carolina. Então, por um triz. Então, assim, é muito. Eu acho que assim, é a partir de Aldário Dantas. É a partir dele. Né? O que ele fez. Se o que ele fez estava tão errado assim, por que fez tanto sucesso? Se o que ele fez está tão errado assim, por que a Carolina saiu da miséria, da pobreza profunda, com uma situação social diferenciada? Né? Então, assim, eu acho que isso precisa pesar um pouco. Eu acho que, olha, se tem que fazer alguma coisa melhor, que faça, mas a partir dele. Ele publicou lá o quarto de despejo, pega a íntegra do quarto de despejo e publica a íntegra do quarto de despejo. Acabou a história. Pega a íntegra do caso de alvenaria, como foi feito agora, e publica a íntegra do caso de alvenaria. Mas não dá para falar sobre isso. Né? E também o seguinte, é preciso contextualizar o que a Carolina está escrevendo. Porque você olha, por exemplo, nos diários publicados agora pela Companhia das Letras e olha alguns depoimentos da Carolina na imprensa, eles não batem no mesmo período. Então, assim, a Carolina, ela escreve alguma coisa que às vezes é muito duvidoso sobre o que escreve. Porque eu tenho documentos, por exemplo, o Aldário guardou muitos documentos, onde comprova tudo que pagou a Carolina. Peraí, então vamos dar uma parada. Então existe campo para uma reparação fortíssima sobre o que ele foi acusado recentemente. Sim, existe. Tem que fazer isso, alguém tem que fazer isso. Existe. O Aldário, ele, quando começou a ser muito acusado pela Carolina, para você ter ideia, a Carolina escreveu mais de 100 cartas para o Aldário Dantas. Que vai desde 58, por exemplo, até 67. Eles romperam em 65. Mas ainda ela continuou escrevendo cartas para o Aldário Dantas. Né? E aí, quer dizer, quando ele percebeu que a coisa estava tomando um rumo muito diferenciado, ele começou a guardar essas coisas como documento. Como documento. E ele avisava para ela que estava guardando como documento. Muitas cartas do Aldário Dantas, que eu tenho aqui no meu arquivo, essas cartas estão subscritas pela Carolina. Ciente. Assinatura da Carolina. E são cartas que ele fala muito duro com ela. Né? Tá muito duro com ela. Então, assim, o artigo meu que saiu no Globo sobre isso, né, é um pouco dessa noção do que vamos dizer assim, a relação dos dois foi tomando, o rumo que foi tomando. E aí ele faz um balanço de tudo que recebeu, de tudo que pagou a Carolina com relação às edições estrangeiras do livro. Né? Então, assim, quer dizer, é uma situação que é muito delicada. Eu acho que as pessoas precisam ter cuidado para falar sobre isso, cuidado para atacar ou colocar em dúvida o caráter do Aldário Dantas. É preciso ter cuidado. Não pode se basear apenas no que a Carolina falou. Né? Não pode se basear apenas no que ela falou. Ela mesmo fala, ela escreve sobre isso. Eu sou uma pessoa muito estável. Eu sou uma pessoa nervosa. Né? O Aldário é o único de todo mundo que tem paciência de Jó comigo. Ele entende mais ou menos meus nervos. Ela escrevia sobre isso. Mas, ao mesmo tempo que ela estava bem com o Aldário Dantas, no outro dia ela xingava ele de tudo quanto é nome. Pelo simples fato, às vezes, dele falar alguma coisa, dele negar alguma coisa para ela, com relação, por exemplo, à questão do dinheiro. Né? Ele dizia, você gasta muito. Aí ela dizia, mas o dinheiro é meu. Sim, mas o dinheiro é seu. Pois nesse campo eu gostaria que você falasse, poxa, já estamos caminhando para o final, meu Deus do céu, sobre essa coisa desse momento da Carolina, na qual ela se tornou, entre aspas, uma estrela da sociedade paulista ali, no auge da publicação, né? Ela mudou de campo, digamos, social, mas sempre
na frequência do preconceito, não é isso? É isso mesmo. Você imaginar uma pessoa que cata papel todos os dias, descalça na rua, suja, fedida, e de repente essa pessoa vai frequentar os melhores ambientes sociais da cidade de São Paulo e do Brasil, né? E eu diria do mundo, porque a Carolina, ela foi a 3 países, foi a Argentina, Uruguai e o Chile. Foi 2 vezes a Argentina, 2 vezes ao Chile e 1 vez ao Uruguai. E o Uruguai foi recebida como chefe de Estado. Aqui no Brasil, era recebida pelo Leonel Brizola, pelo João Goulart, pelo Jânio Quadros, essa turma toda, Carvalho Pinto, Ademar de Barros, essa turma toda era um coqueluche para a Carolina. Então, essa é uma virada extraordinária que uma mulher consegue fazer. Viu, Afonso? Uhum. Então, assim, essa situação, né, da extrema pobreza para a fartura, talvez tenha desequilibrado um pouco a Carolina, nesse sentido. Né? Porque a Carolina, ao mesmo tempo, era muito humana, uma pessoa muito humana. A Carolina dava dinheiro para as pessoas, ela via alguém descalço, ela comprava um calçado, ela emprestava dinheiro, sob histórias, sabe, de ajuda, e as pessoas não precisavam de ajuda nenhuma. Então a Carolina, o que ela desperdiçou de dinheiro foi falta para ela depois. Ela mesma falou sobre isso, né? Se todo mundo me pagasse, que me devia, eu estaria bem, não precisaria pedir, né? E a mudança dela também para Parelheiros causou também um processo de distanciamento e aprofundamento dessa questão financeira dela, né? Que já estava se dando ali em 60, 62, mais ou menos 63, onde se agrava. Ela só vai viver do dinheiro que vem do exterior e vem daquela maneira que você conhece. Se aqui é difícil receber direitos autorais, você imagina do exterior, né? Do exterior. Então, assim, esses 2 mundos a Carolina viveu. E ela não soube viver nenhum, que é o da favela, onde ela passou 12 anos, completamente em conflito com os moradores, e na sociedade, na sala de visita, onde ela passou o restante da vida dela, também em conflito com essa sociedade, porque essa sociedade não aceitava a Carolina, porque ela era favelada para eles. Ela foi sempre favelada a vida inteira, continua sendo favelada hoje. Algumas descrições ainda dão a Carolina como favelada. A Carolina só viveu 12 anos na favela do Canindé, mas é como se ela vivesse a vida toda lá. Ninguém consegue desassociar a Carolina da favela, como ninguém consegue desassociar a Carolina, Afonso, aquela imagem de pobre, né? Aquela imagem de aquele lenço na cabeça, aquela mulher, sabe, envelhecida, aquela mulher da favela. A Carolina tem imagens fantásticas fora da favela, né? Quando ela viveu esse mundo aí com Clarice Lispector, tem uma foto lindíssima das duas, né? Dela com Clarice, fotos com Jorge Amado, foto com João Goulart, foto com Jânio Quadros. A Carolina tem foto com a nata da sociedade brasileira, a melhor nata da sociedade brasileira. Mas todo mundo acha que tem que reproduzir a Carolina de lenço, na favela e com fome. Vamos falar desse todo mundo. Vamos parar um pouquinho nesse todo mundo. Essa formulação é da sociedade como um todo ou realmente imprensa, meios de comunicação é que fizeram e mantém essa imagem? Porque, olha, agora com a publicação dos seus novos livros, foi essa novamente a imagem que foi colocada. Exatamente. Isso vende. Essa imagem de coitada da Carolina vende muito. E a Carolina, primeiro, Afonso, não era coitada e não era ingênua. São essas 2 coisas que é preciso saber. Então, quando a gente vê muitas coisas desses ataques da Carolina, era uma estratégia da Carolina para tirar mais. Né? O Aldário também falou para ela assim, mas como é que você está sem dinheiro? Se você acabou de receber tanto. Aí ela não falava, ela parava. Né? Então, assim, essa situação continua vendendo hoje. Vender essa imagem de coitada da Carolina é ruim até para a Carolina. É ruim para a Carolina. Dentro de uma ideia de uma mulher que pensa o Brasil, de uma escritora, de uma intelectual. Né? Então, assim, é muito difícil você ver, não só a imprensa, cara, mas você vê, às vezes, reproduções
entre nós mesmo, movimento negro, movimento social, colocando a Carolina nesse lugar de pobre, sempre nesse lugar de pobre. Então, quando eu escrevi sobre a Carolina, eu quis humanizar a Carolina sobre essa questão, né? A Carolina é um ser como qualquer outro, tem preconceito e tal, mas ela saiu de um sentido, né, da miserabilidade intelectual, inclusive, para um extrato social muito elevado. Isso ajuda na imagem de quem está querendo seguir um caminho das letras, que é muito parecido com Carolina. Eu acho que isso cria uma autoestima em muitas mulheres, né? Eu acho que a Conceição Evaristo é a Carolina mais acabada que nós temos. E está todo mundo seguindo o rastro da Conceição Evaristo, e como vai todo mundo seguir o rastro da Carolina. Agora, não pode colocar a Carolina como uma mulher pobre, miserável, ingênua. Não dá para colocar mais nesse sentido, né? Ela não está mais nesse lugar. Mas tem Tom Farias trabalhando firmemente para mudar esta visão com o que é mais importante nesse contexto, que é informação e conhecimento. Então, Tom, quero te agradecer muitíssimo por essa live feita aqui na sua região, ou seja, você está aí fisicamente em Santo André, em breve presencialmente, e dá a palavra para você encerrar. De Ipanema para Santo André. Ninguém acredita, né? Mas, enfim. É aqui meu ano sabático aqui em Santo André. Mas, assim, olha, Sempre um Papo, aí em conjunto com o Sesc de Santo André, eu quero agradecer imensamente mais essa oportunidade, dessa conversa, né? Informal, mas com muita profundidade, com muita ciência naquilo que está se dizendo. Tudo isso aqui é muito responsável, né, Afonso? Você sabe muito bem disso. Você está há 35 anos aí, nessa janela, nessa grade aí, fazendo isso. Tem que contar um livro, né? Tem que falar. Sempre o Papo, uma biografia do Sempre o Papo, entendeu? Mas, assim, muito obrigado mais uma vez e conte comigo sempre. Somos parceiros. E ao Sesc, a todo mundo que está nos assistindo, um beijo grande. Se cuidem e vamos em frente. Muito obrigado, Tom, querido, amigo. Boa noite a todos. Beijo grande.